No dia 1º de setembro de 1939, o mundo mudou para sempre. A invasão alemã da Polônia marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Para compreender a invasão da Polônia em 1939, é preciso voltar alguns anos e olhar para o cenário internacional. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o Tratado de Versalhes impôs pesadas sanções à Alemanha, perda de territórios, desmilitarização e indenizações bilionárias. Esse acordo gerou ressentimento profundo no povo alemão e abriu caminho para o surgimento de ideologias radicais. Nos anos 30, a Alemanha nazista, liderada por Hitler, e a Itália fascista, sob Benito Mussolini, se consolidaram como potências agressivas, desafiando a ordem estabelecida. Hitler sonhava com o Lebensraum, o espaço vital para expandir o território alemão e construir um império no leste europeu. Em 1936, Hitler remilitarizou a Renânia. Em 1938, anexou a Áustria, na chamada Anschluss. E no mesmo ano, após a Conferência de Munique, incorporou a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Cada passo ampliava o poder nazista, mas o movimento mais decisivo ocorreu em 23 de agosto de 1939. Em Moscou, foi assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. O protocolo secreto do pacto previa algo chocante: a divisão da Polônia e de outros territórios do leste europeu entre as duas potências. Com esse pacto garantido, Hitler tinha o caminho livre para agir. Um dos pontos de tensão entre Alemanha e Polônia era o chamado Corredor Polonês. Criado em 1919 pelo Tratado de Versalhes, esse corredor era uma faixa de terra que garantia à Polônia acesso ao Mar Báltico. Para isso, a região da antiga Prússia Ocidental, que antes pertencia à Alemanha, foi entregue à Polônia. O problema é que cortou o território alemão ao meio, separando a Prússia Oriental da Alemanha. Milhares de alemães passaram a viver dentro das fronteiras polonesas. Hitler planejou rearmar a Alemanha com diversos países e empresas. Krupp, oficialmente limitada pelo Tratado de Versalhes, produzia maquinário agrícola e ferroviário, que podia ser rapidamente convertido em canhões e tanques. Messerschmitt e Heinkel declaravam desenvolver aviões civis, mas na realidade testavam protótipos de caças e bombardeiros. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa com a estratégia, conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, combinava velocidade, surpresa e poder de fogo concentrado. Os alemães usavam um ataque coordenado em 3 etapas. Primeiro, a Luftwaffe, a Força Aérea, bombardeava alvos estratégicos, destruindo comunicações, estradas e ferrovias. Aviões como os temidos Stukas mergulhavam sobre colunas de soldados e civis, espalhando pânico. Em seguida, entravam em ação os Panzer, as divisões de tanques. Rápidos e pesados, avançavam em pontos específicos da defesa polonesa, rompendo as linhas inimigas. Por fim, a infantaria motorizada acompanhava o avanço, consolidando as conquistas e impedindo qualquer reorganização do inimigo. O objetivo não era simplesmente ocupar territórios, mas desarticular totalmente a capacidade de resistência do adversário. Em poucos dias, a Polônia estava dividida e isolada, sem meios de contra-ataque. Para os alemães, a Blitzkrieg não era apenas uma técnica militar, mas também um instrumento psicológico. Quebrava o moral do inimigo, que via suas cidades em chamas e suas defesas desmoronando em questão de horas. A Luftwaffe realizou ataques maciços contra estruturas logísticas, como linhas de trens, bases aéreas, depósitos de combustível e centros de comunicação poloneses, destruindo grande parte da aviação inimiga em questão de horas. Aviões de mergulho como os Stukas mergulhavam sobre aeródromos e colunas militares, espalhando pânico. Enquanto isso, tanques e infantaria motorizada avançavam rapidamente. Entre os generais de destaque estavam Heinz Guderian, que coordenava divisões Panzer, Gond von Rundstedt, responsável por ataques no setor oeste, e Fedor von Bock, à frente do grupo de exércitos norte rumo a Varsóvia. Em 17 de setembro de 1939, a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste,
cumprindo o protocolo secreto do Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado semanas antes com a Alemanha. Tropas do Exército Vermelho, incluindo tanques T-26 e Bin-7, avançaram rapidamente sobre cidades e estradas, encontrando resistência desorganizada do lado polonês, já desgastado pelo ataque alemão a oeste. Entre abril e maio de 1940, cerca de 22 mil oficiais poloneses, intelectuais e líderes militares foram executados em florestas próximas a Katyn. O massacre de Katyn, como ficou conhecido, foi uma tentativa deliberada de eliminar a elite polonesa, garantindo que o país não tivesse capacidade de organizar resistência contra a ocupação soviética. Enquanto a Alemanha consolidava sua ocupação na Polônia Ocidental, começou a surgir um sistema de repressão e terror. Entre os primeiros campos construídos estavam Auschwitz, que combinava campo de concentração, trabalho forçado e extermínio em massa, tornando-se o maior símbolo do Holocausto. Treblinka, Sobibor e Belzec, criados exclusivamente como campos de extermínio, onde centenas de milhares de judeus e poloneses foram mortos sistematicamente. Majdanek, que começou como campo de trabalho, mas rapidamente passou a ser usado também para assassinatos em massa. Esses campos faziam parte de um sistema vasto e organizado, com mais de 40 campos principais e algo próximo de 400 subcampos espalhados pela Polônia ocupada. Milhares de prisioneiros eram enviados a esses locais vindos de cidades polonesas, guetos e regiões ocupadas, submetidos a trabalho forçado, fome, doenças e execuções sumárias. Em 3 de setembro de 1939, 2 dias após o início da invasão, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, marcando formalmente o início da Segunda Guerra Mundial, na Europa. A ação representou um sinal claro de que Hitler não poderia expandir-se impunemente, e estabeleceu o cenário de um conflito europeu em larga escala. A Alemanha nazista mobilizou cerca de 1,5 milhão de soldados, apoiados por mais de 2.000 tanques e 2.000 aviões da Luftwaffe. Do lado alemão, as baixas foram relativamente pequenas, cerca de 16 mil mortos e desaparecidos, e 30 mil feridos. Do lado polonês, havia aproximadamente 1 milhão de soldados, mas com um número muito inferior de equipamentos modernos, cerca de 600 tanques, e pouco mais de 400 aviões, a maioria obsoleta frente à tecnologia alemã. A Polônia perdeu cerca de 70 mil soldados mortos, mais de 130 mil feridos, e cerca de 700 mil foram feitos prisioneiros, divididos entre campos de concentração nazistas e gulags soviéticos. O Exército Vermelho entrou com aproximadamente 600 mil soldados e mais de 5 mil tanques, esmagando qualquer possibilidade de resistência organizada. Os soviéticos registraram aproximadamente 3 mil mortos e 8 mil feridos na operação. Esse foi meu vídeo sobre o começo da Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado, e se inscreva no canal.